capítulo de número 1, versículo 1, do 1 ao 3. Jó capítulo 1, do 1 ao 3. Que diz assim, queridos: E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi e 500 jumentas. E era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Amém. Deus abençoe a todos, queridos. Queridos, antes de iniciarmos a mensagem, eu quero agradecer a Deus, agradecer a irmã Aline pelo convite e também agradecendo ao Dr. Anderson, ao nosso pastor, pela confiança, ao presbítero Edmilson Marinho, que dirige esse trabalho tão abençoado, que tem entrado em várias vidas e tem feito prodígios e maravilhas, tem salvo, libertado, e que Deus continue abençoando poderosamente. Também quero mandar a paz para todos os irmãos ali da congregação onde eu congrego, em loteamento Maranata, ao meu dirigente, diácono João Vitor, sua esposa, que provavelmente estão nos assistindo nesse momento, e a todos os irmãos e amigos, que Deus possa continuar abençoando. Queridos e amados irmãos, serei breve em minhas palavras, ainda queremos ouvir as cantoras louvarem ao Senhor. E queridos, nós lemos um texto bem conhecido pelos irmãos, que nos traz menção da vida deste homem este que era um homem muito importante diante daquela sociedade. Jó, ao qual a Bíblia nos menciona, era um homem que habitava em Ur dos Caldeus, e os irmãos sabem que Ur dos Caldeus era uma terra pagã, e provavelmente Jó ele tenha vivido nos tempos do patriarca Abraão, nos tempos de Terá, naquela mesma terra onde Abraão habitou quando Deus o chamou e pediu para ele sair daquela terra. E a palavra de Deus nos diz, queridos, que Jó era um homem muito rico, era um grande fazendeiro, um homem que possuía muitas posses, muitas riquezas, muitos bens. Jó, ele tinha 10 filhos, 7 filhas e 3 filhos. E a vida de Jó era uma vida muito boa, a vida financeira. Jó era um homem bem de vida, um homem rico. Nos nossos dias, se Jó ainda vivesse, Jó seria o fazendeiro mais rico do mundo, mais rico da nossa nação, do nosso Brasil. Mas a Bíblia diz, amados, que Jó era um homem crente. Apesar de Jó ser rico, apesar de Jó possuir grandes riquezas, mas a palavra de Deus nos diz que Jó era um homem crente, um homem de Deus. E a palavra de Deus nos diz que todos os dias os seus filhos que não serviam a Deus, que não eram crentes, eles iam para a casa um dos outros, realizavam grandes festas, grandes banquetes, grandes comemorações, e eles convidavam uns aos outros, faziam grandes festas. E a palavra de Deus nos diz que quando seus filhos saíam, Jó ia ao canto orar, buscar a Deus, agradecer a Deus por tudo quanto Deus lhe havia dado, agradecer a Deus pelas riquezas, agradecer a Deus pela vida dos seus filhos. E a Bíblia nos diz, amados,
que Jó, por ser um homem rico, mas a Bíblia diz que Jó, ele possuía grandes qualidades. Jó, ele possuía grandes virtudes, as quais fizeram mover o coração de Deus. Jó possuía grandes virtudes, aos quais o próprio inimigo, ele viu em Jó, e ele pergunta a Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele diz: observaste meu servo Jó, de onde vens? E a Bíblia diz que o diabo, sendo irônico, ele diz de rodear e de passear pela terra. E a Bíblia diz que Deus, cheio de orgulho, ele fala para o diabo: observaste ao meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a mim e que se desvia das práticas do mal. Queridos e amados irmãos, a Bíblia nos diz que Jó era um homem justo. Ele perdeu suas posses, ele perdeu seus filhos, ele perdeu a sua saúde. E a Bíblia diz que Jó, ele não compreende porque ele perdeu todos os seus bens. Jó, ele não compreende porque ele perdeu a sua saúde. Jó, ele não compreende tanto sofrimento que estava sobre a sua vida. Muitas das vezes nós nos questionamos a Deus e nos perguntamos: Deus, por que tanto sofrimento? Por que tanta luta? Por que tanta peleja? Por que as portas se fecharam? Por que este sofrimento desta envergadura? E esta era o questionamento de Jó para com Deus. Mas, queridos e amados irmãos, a Bíblia nos diz que Jó, ele perde seus bens, ele perde suas riquezas por permissão de Deus. Se Deus não houvesse permitido, Jó não teria perdido os seus bens, as suas riquezas. Mas Deus queria mostrar ao inimigo, Deus queria mostrar ao diabo, que mesmo Jó no sofrimento, que mesmo Jó sem ter os seus bens, Deus queria mostrar ao inimigo que Jó ainda permanecia fiel, era que Jó permanecia íntegro, era que Jó permanecia temente a Deus. E eu tenho algo de Deus para vos dizer nesta manhã: permaneça íntegro, permaneça reto, permaneça fiel diante de Deus, porque vai ser através da tua fidelidade, vai ser através do teu temor a Deus, que a bênção de Deus, ela irá chegar sobre a tua vida. É através da tua fidelidade, é através da tua retidão, é através da tua sinceridade. Seja sincero diante de Deus, seja reto diante de Deus, permaneça temente diante de Deus, e o melhor, desvie-se das práticas do mal, permaneça leal, permaneça fiel a Deus, porque vai ser através da tua lealdade, vai ser através da tua sinceridade, vai ser através do teu temor diante de Deus, que as bênçãos de Deus, ela virá sobre a tua vida, ela virá sobre a tua casa, ela virá sobre o teu lar, ela virá sobre a vida dos teus filhos. Permaneça leal a Deus, permaneça fiel a Deus, permaneça temente a Deus, e o melhor, permaneça se desviando das práticas do mal, porque vai ser através da tua lealdade, vai ser através da tua fidelidade que as bênçãos de Deus, ela virá sobre a tua vida. Será através da tua fidelidade que as comportas dos céus irão se abrir, e o milagre de Deus irá chegar sobre a tua vida, e o milagre de Deus irá chegar sobre a tua casa. Permaneça fiel, permaneça leal a Deus, permaneça temente a Deus, porque vai ser através da tua fidelidade, vai ser através da tua lealdade a Deus, que o milagre de Deus irá chegar sobre a tua vida. Glória a Deus para todos sempre. E meus amados irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer que quando lemos o livro de Jó, nós
obtemos informações desconhecidas. Nós vemos que Jó, ele é o principal do livro. Jó, ele perdeu tudo quanto tinha, embora ele fosse inocente. Enquanto Jó, ele lutava para compreender o motivo de tanto sofrimento, de tanta luta. Mas a Bíblia diz, amados, que Jó teria de conviver com as respostas. Jó teria que viver com as explicações que possuía. Somente sua fé seria completamente desenvolvida. Precisamos viver, queridos, a vida como fez Jó, um dia de cada vez. Precisamos viver, queridos, a vida um dia de cada vez, sem respostas completas para todas as questões de viver. Será que nós, como Jó, será que nós estamos confiando em Deus mais em qualquer outra coisa, ou cederemos à tentação? Será que nós estamos tendo a mesma confiança que teve Jó, ou será que estamos cedendo às tentações? Jó, em meio a tudo, em meio ao sofrimento, mas a Bíblia diz que Jó manteve a sua integridade, Jó manteve o equilíbrio, Jó manteve a sua fidelidade diante de Deus. E nesta manhã, queridos, eu vos trago as 4 qualidades de Jó. Eu vos trago as 4 virtudes que Jó, ele possuía. Jó era um homem, em primeiro lugar, um homem sincero. E ser sincero, queridos, é ser honesto. Ser sincero é ser transparente consigo mesmo e com o outro. É alguém que se exprime sem artifício e sem intenção de enganar. Jó era este homem. Era um homem sincero, era um homem honesto, era um homem transparente consigo mesmo e com o outro. Era um homem transparente. Ele conhecia de perto o sofrimento que passava, mas mesmo assim Jó, ele mantinha-se honesto, ele se mantinha transparente consigo próprio. Talvez você que esteja na sua casa, talvez você esteja passando por uma luta sem precedente. Talvez você que esteja na sua casa, talvez você esteja passando por um sofrimento tamanho. Talvez as portas tenham se fechado. Talvez a filha, o filho, o esposo tenha se desviado da presença de Deus. E a luta, ela tem tomado conta da tua vida sem precedente. Mas nesta manhã, o Senhor, Ele te diz para a tua vida que Ele está no controle da situação, que Ele está no controle da tua vida. Este sofrimento não é para te matar, esta luta não é para te aniquilar, esta luta não é para acabar com a tua vida. Deus, Ele conhece o mais íntimo do teu ser, e Ele sabe até onde você aguenta suportar. E nesta manhã o Senhor te diz: não temas, não te assuste, não te apavores, mantenha o equilíbrio, mantenha sendo sincero, porque no momento certo, na hora certa, este sofrimento irá bater em retirada, esta luta e esta peleja irá cessar, e o tempo de cantar na tua vida irá chegar, a bonança de Deus irá chegar sobre a tua vida, a calmaria irá chegar no teu lar, a bonança irá chegar sobre a tua vida. Talvez você olhe na sua despensa, talvez você olhe na sua geladeira e esteja vazia, e talvez você veja o sofrimento, o tamanho dos seus filhos, mas nesta manhã o Senhor te diz: aguenta mais um pouquinho, aguenta o sofrimento, porque no momento certo, na hora certa, as portas irão se abrir, este sofrimento irá cessar, este choro irá bater em retirada, e a bonança de Deus irá chegar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua vida. Glória a Deus para todo sempre. As pessoas olham para você e vê um sorriso imenso no teu olhar. As pessoas olham para você
e vê um sorriso grande na tua face, mas não imaginam o que se passa no mais íntimo do teu ser. Elas não sabem o que se passa no teu coração. Elas não compreendem o tamanho da ferida que fizeram no teu coração. Mas nesta manhã o Senhor, Ele está entrando no teu lar. Ele está restaurando a ferida. Ele está restaurando o sofrimento. O Senhor nesta manhã, Ele está te dando um semblante de alegria. O Senhor nesta manhã, Ele visita teu coração. Ele restaura as feridas. Ele restaura os pedaços. Ele restaura nesta manhã o coração que está aflito na tua vida. Glória a Deus para todo sempre. E meus amados irmãos, Jó era um homem rico, o mais rico que havia no Oriente Médio, o mais rico que havia entre todos os homens. Mas a Bíblia diz que a sua riqueza, que os seus bens não foram capazes de impedir o sofrimento chegar na sua vida. Mas a Bíblia diz que Jó, sendo rico, mas Jó era um homem de Deus, era um homem temente, era um homem sincero, era um homem reto, e desviava-se das práticas do mal. Jó era sincero. Segundo lugar, Jó era um homem reto. A palavra reto significa quem não tem curvatura, direito, que vai sempre na mesma direção. Direito, justo, íntegro e verdadeiro. Jó conseguia ser reto. E mesmo diante de uma sociedade corrompida, ele se mantinha reto diante de Deus. Jó, queridos, mesmo diante de uma sociedade corrompida, mesmo diante de uma sociedade fraudulenta, mesmo diante de uma sociedade totalmente corrompida pelo pecado, mas Jó mantinha a sua integridade, Jó mantinha a sua retidão diante de Deus. E Deus, Ele te diz nesta manhã: vivemos em uma sociedade totalmente corrompida, mas Deus nesta manhã, Ele está te dizendo: seja reto, seja sincero diante desta sociedade corrompida, seja semelhante a Jó, que mesmo em meio àquela sociedade corrompida, mas ele manteve leal, ele se manteve fiel, ele se manteve íntegro, e a bênção de Deus chegou sobre a vida de Jó. Mantenha-se íntegro diante desta sociedade corrompida ao qual vivemos. Não se deixe se envolver com as práticas do mundo. Não se apegue ao mundo, nem às coisas que no mundo há. Não se apaixone pelas práticas mundanas. Seja um Jó que não se corrompeu. Seja um Jó, se desfie das práticas mundanas. Seja um Jó, aonde você pisar a planta do seu pé, seja crente. Aonde você pisar a planta do seu pé, mostre que você é um crente leal, mostre que você é um crente fiel, mostre que você é um crente de retidão. Jó, em meio à sociedade corrompida, ele se manteve leal, ele se manteve íntegro, ele teve integridade, ele teve caráter. Nem como a sou, nem faço. Bendito seja o nome de Jesus. E ele conseguia ser reto, mesmo diante de uma sociedade corrompida. Jó, ele tinha essa virtude, meus amados irmãos. Ele não era dividido em seus pensamentos e atitudes. Ele era coerente. Jó, ele não confiava em dois pensamentos. A Bíblia diz que Jó, ele não era dividido em pensamentos e atitudes. Ele era coerente. Jó, ele não era dividido entre os pensamentos. Ele era coerente. Ele era íntegro diante de Deus.
Em terceiro lugar, queridos, Jó ele se desviava do mal. Desviar significa afastar, mudar o rumo. E é exatamente isso que Jó fazia. Ele fugia da aparência do mal. Jó ele desviava-se do mal. E desviar significa afastar-se, mudar o rumo, mudar a direção. Não estar no meio dos ímpios. Ele desviava-se das práticas do mal. E essa era uma das suas virtudes. Desvie-se do mal. Se afaste do mal. Mantenha a sua integridade. Desvie-se do mal. E em quarto lugar, queridos, Jó era temente a Deus. Ser temente a Deus é um sentimento de respeito e reverência praticada pela doutrina cristã. Segundo Hebreus 12:28, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência, com santidade, temor, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Mantenhamos a integridade, mantenhamos a retidão, mantenhamos ser sincero, mantenhamos desviar-se do mal e mantenhamos ser temente a Deus. Jó ele tinha essas 4 qualidades, essas 4 virtudes que fizeram com que o seu cativeiro fosse virado. E no capítulo 42 nós vemos que Deus ele vira o cativeiro de Jó. E a Bíblia diz que os inimigos de Jó, que os amigos de Jó, quando eles veem Jó naquele sofrimento, a Bíblia diz, meus amados irmãos, que eles disseram: Jó, tu estás em pecado. E muitas vezes é assim, você passa por uma luta, você passa por um sofrimento sem precedente, e as pessoas imaginam que você talvez esteja em pecado, porque você está passando por uma luta tremenda. Era isso que os amigos de Jó pensavam de Jó. Mas a Bíblia diz que Jó manteve a sua integridade, Jó manteve a postura, Jó manteve o equilíbrio diante daquela situação. E a Bíblia diz, queridos, que se não bastasse isso, quando a gente retorna para o capítulo 1, nós vemos, amados, que quando o inimigo ele se aproxima de Deus, ele chega na presença de Deus, e Deus diz: observaste meu servo Jó, homem íntegro, retamente a mim, e que se desvia das práticas do mal. O diabo ainda diz: Jó, ele só mantém a sua integridade, Jó, ele só mantém a sua postura, porque ele te teme, porque ele serve a ti por causa das riquezas. Mas a Bíblia diz que Deus disse: olha, tira tudo quanto ele tem, agora só não toca na sua vida. A Bíblia diz que o inimigo vai, retira as riquezas de Jó, e se não bastasse o inimigo, toca na saúde de Jó, retira a saúde de Jó. Mas a Bíblia diz que Jó ele se mantém íntegro, ele se mantém sincero, ele continua se desviando do mal. Quando o inimigo pensou, quando o inimigo imaginou que mesmo tirando as suas riquezas, que mesmo tirando os seus bens, o inimigo pensava que Jó iria blasfemar, ou que Jó iria dizer alguma coisa contra Deus. Ao contrário, a Bíblia diz que a sua mulher, ela se aproxima diante de Jó e de Jó, no meio de tanto sofrimento: Jó, tu ainda mantém a tua integridade diante deste Deus, amaldiçoa este Deus e morre. Mas a Bíblia diz que Jó, queridos, ele olha para sua mulher e diz: como uma louca falas tu, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a mulher de Jó, eu não condeno a atitude da mulher de Jó. A mulher de Jó, ela perdeu o equilíbrio. Ela viu o sofrimento ao seu derredor. Ela viu a perca dos seus filhos. Porque a pior dor para uma mãe
é quando ela perde um filho. Não existe dor maior para uma mãe quando ela perde um filho. É uma dor sem precedente. E aquela mulher havia perdido seus 10 filhos. Pense na dor. Pense no sofrimento. Ela chega diante de Jó e diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ela perdeu o equilíbrio. Ela perdeu o emocional. A sua tristeza foi tão grande, o seu abatimento foi tão grande, que ela chegou diante do marido. Ela viu o marido com um caco de telha se coçando. Ela viu o marido com um caco de telha coçando os tumores, as feridas. E ela disse: tu ainda mantém a tua integridade. E Jó: mantenho. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome santo do Senhor. Eu não sei qual o sofrimento que você passa na sua vida, mas mantenha o equilíbrio, porque Deus, Ele vai te honrar. Este sofrimento, Ele vai acabar. Este sofrimento não é para toda a vida, porque Deus, Ele vai chegar no momento certo e Ele vai arrancar este sofrimento na tua alma. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que o inimigo tira todas as riquezas de Jó, toca na sua saúde. E a Bíblia diz que Deus, Ele olha para o inimigo e diz: olha, vice, mesmo deixando de ser rico, mesmo perdendo seus bens, mas ele mantém-se fiel, leal, temente a mim e que se desvia do mal. Mantenha, queridos, a sua sinceridade. Continue reto. Continue se desviando do mal. Continue sendo temente a Deus, porque Deus certamente Ele irá te honrar. E quando vamos para o capítulo 42, nós vemos que Deus, Ele vira completamente o cativeiro do patriarca Jó. Deus, Ele dá tudo em dobro novamente a Jó. E a Bíblia diz que no capítulo 42, Jó, ele se humilha diante de Deus. Jó, ele repreende seus 3 amigos por aumentar o seu sofrimento. Pense, irmãos, amigo que é amigo, na hora do sofrimento, ele chega até você e dá uma palavra de alívio. Amigo que é amigo, quando você passa por um sofrimento, quando você passa, talvez, quando você passa por uma ansiedade, amigo que é amigo, ele chega até você, ele lhe abraça, ele diz: pode contar comigo, eu sou seu amigo. Mas a Bíblia diz que esses 3 cidadãos, eles foram para aumentar mais o sofrimento de Jó. Eles não foram para abraçar a Jó e dizer: meu amigo Jó, fique calmo, fique tranquilo, certamente este sofrimento irá bater em retirada, pode contar comigo. Você tem um abraço amigo, você tem um amor amiga. Mas a Bíblia diz que os amigos de Jó, eles foram até Jó para aumentar ainda mais o sofrimento de Jó, com as suas falsas presunções, com as suas atitudes críticas. As posses materiais e a família de Jó são restauradas. E a Bíblia diz que Jó, ele se humilha diante de Deus e ele diz: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. E a Bíblia diz que Deus, ele restaura tudo que Jó havia perdido. As riquezas Deus dá de volta, os bens Deus dá de volta, o gado Deus dá de volta, as ovelhas Deus dá de volta,
tudo que Jó havia perdido é restaurado. Deus dá novamente em dobro a Jó. Por quê? Porque Jó, mesmo diante do sofrimento, Jó mesmo diante da calamidade, mas a Bíblia diz que Jó, mesmo diante de falsas presunções de seus amigos, mesmo diante de falsas críticas de seus amigos, mas a Bíblia diz que Jó manteve leal, Jó manteve temência, Jó manteve retidão, Jó manteve desviar-se do mal, e através das 4 qualidades que Jó teve, fez com que movesse o coração de Deus e que tudo novamente fosse restaurado na vida de Jó. E o recado de Deus para a tua vida é: meu irmão, minha irmã, meu jovem, meu obreiro, mantenha-se leal, mantenha-se fiel, mantenha-se reto, mantenha-se desviando do mal, porque vai ser através dessas qualidades que Deus irá restaurar o teu cativeiro. Talvez você pense e imagine que Deus não vai mais restaurar, talvez você pense e imagine que esta luta não vai mais cessar, mas Deus nesta manhã, Ele está te dizendo assim: como eu virei o cativeiro de Jó e dei tudo de volta a Jó, Deus também irá restaurar o teu cativeiro, e aquilo que outrora você perdeu, Deus dará de volta novamente para a tua vida. Não temas, não desista. A luta pode ser grande, mas não desista. Continue orando, continue perseverando, porque, como já foi falado aqui, para o nosso Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Aquela porta que você sonha, ela irá se abrir. Aquele sonho de entrar na faculdade, que talvez esteja na lista de espera, o nosso Deus, Ele vai pegar do último e colocar no primeiro, porque Ele é fiel. Então não temas, não desista dos seus objetivos, não desista dos seus sonhos. Jó não desistiu. Jó, mesmo diante do sofrimento, da calamidade que ele passou, apenas um caco de telha lhe restou, mas a Bíblia diz que em nenhum momento Jó blasfemou, em nenhum momento Jó amaldiçoou a Deus, mas ele manteve-se leal, ele se manteve temente, ele se manteve íntegro diante daquela sociedade corrompida, ele se manteve fiel a Deus. Foi que nem Daniel, mesmo sendo levado cativo para dentro de Babilônia, dentro de uma região corrompida, mesmo sendo levado para uma terra ao qual era venerada por falsos deuses, mas a Bíblia diz que Jó e seus amigos, mas a Bíblia diz que Daniel e seus amigos, eles se manteram leal, fiel a Deus, e através disso, através da sua lealdade, Deus foi fiel para com os seus servos. Então mantenha-se leal, queridos, mantenha-se temente a Deus, porque Deus certamente Ele irá te honrar. E que Deus nesta manhã, e se tiver alguém que queira aceitar a Cristo nesta manhã, você que tem ouvido essa mensagem e queira aceitar a Jesus, digita aí no chat: eu aceito a Jesus como Salvador da minha vida. Você, meu amigo, que ainda não serve a Cristo, você, meu amigo, que ainda não serve a Deus, você que esteja passando por um sofrimento sem precedente, mas nesta manhã o Senhor, Ele te diz: vem para mim, retorna à minha presença, porque certamente a bênção de Deus virá sobre a tua vida, sobre a tua casa. Toma uma decisão para Jesus nesta manhã, e aonde você estiver neste momento, coloque a mão no seu coração, que eu vou estar fazendo uma oração por você daqui. E certamente você que está enfermo no seu lar, você que está precisando de uma oração, coloque a mão no seu coração neste momento, que eu estarei orando pela sua vida. E lembre-se, mantenha-se sincero, mantenha-se reto, mantenha-se desviando-se do mal e mantenha-se temendo a Deus, porque vai ser através dessas 4 qualidades que Deus te dará vitória. Vai ser através dessas 4 qualidades que a porta irá se abrir. Vai ser através dessas 4 qualidades que o milagre que você diz que é impossível, ele irá se tornar possível na tua vida. Você que nesta manhã que está dizendo que é impossível dessa porta se abrir, você que nesta manhã está dizendo que é impossível desta bênção chegar, mantenha-se leal,
mantenha-se sincero, mantenha-se desviando-se do mal, mantenha-se temendo a Deus, porque vai ser através dessas 4 qualidades que Deus irá tornar possível aquilo que é impossível. Soberano e eterno e maravilhoso Deus,